primeiro dia da semana de Jesus começou em Betânia. Jesus foi em direção a Jerusalém. Porém, antes ele orientou os seus discípulos que buscassem para ele um jumentinho para que ele montasse esse jumentinho. Ele deu instruções claras que se alguém perguntasse alguma coisa, que respondessem que o Senhor precisa dele e prontamente haveria concordância. E assim ocorreu. Jesus montou sobre o jumentinho, primeiro eles colocaram as vestes sobre o jumento e Jesus começou então a avançar em direção a Jerusalém. Diz o texto bíblico que à medida que Jesus avançava em direção a Jerusalém, ele era recebido com festa. Provavelmente o grupo que o saudava, o grupo que o festejava era composto principalmente por pessoas que residiam em Betânia. Jesus tinha amigos em Betânia, Marta, Maria, Lázaro, ele havia ressuscitado Lázaro, ele tinha também Simão, o leproso, como amigo em Betânia, e estas pessoas faziam festa para Jesus quando ele caminhava em direção a Jerusalém. Mas é preciso destacar que havia algo de inusitado nessa entrada em Jerusalém. Um soldado romano, por exemplo, acostumado com as entradas dos generais que regressavam vitoriosos para Roma, certamente consideraria ou veria algo de burlesco nisso que Jesus fazia. Era costume os generais, quando retornavam vitoriosos, que fossem conduzidos numa carruagem reluzente. Um belo animal conduzia esta carruagem. Atrás deste general, um séquito de soldados o acompanhava. Também vinham os despojos da guerra logo em seguida e os prisioneiros também eram conduzidos nessa parada pelas ruas de Roma. O contraste com a entrada de Jesus era enorme. Apenas mulheres, pessoas idosas, camponeses, crianças, saudando Jesus e fazendo muito barulho. E Jesus entrando em Jerusalém montado num jumento, não num belo cavalo, sendo conduzido numa carruagem. Certamente isso causaria espanto, e causou espanto nos observadores, principalmente os líderes religiosos, e a pergunta que se fazia é: quem é este? Quem é este? Quem é este que está causando todo esse alvoroço e que entra em Jerusalém de modo tão diferente? É isto que o texto da entrada triunfal, texto que é celebrado no domingo de Ramos, pergunta: que rei é este? Que rei é este que entra numa cidade montado num jumentinho e é recebido, festejado por crianças, por pessoas simples? Que rei é este? Mas eu gostaria de pedir a sua atenção para um detalhe. Esse detalhe nos dá uma pista desta resposta: que rei é este? O texto que mencionei, Jesus disse para os discípulos que fossem até a aldeia e pedissem o animal. Assim eles fizeram e houve a concessão do jumento para que Jesus pudesse montá-lo. Esse texto nos mostra a realeza de Jesus. Ele foi reconhecido como rei. Conheci, certa vez, um pastor que dizia que tinha uma enorme curiosidade para conhecer e para fazer algumas perguntas para o proprietário daquele animal. Ele gostaria de perguntar: você já conhecia Jesus? Jesus já havia visitado a sua casa? Ele gostaria de perguntar, por exemplo, se ele ficou preocupado se o animal seria devolvido, em que condições seria devolvido, se Jesus depois agradeceu ou mandou algum mensageiro para agradecer-lhe, se ele se sentiu honrado, entusiasmado em ver Jesus montado sobre o jumento que lhe pertencia. Enfim, eram algumas perguntas e uma curiosidade enorme a respeito do proprietário, cujo nome nem sequer é mencionado ou foi registrado pelos evangelistas. Mas nesse episódio há uma lição preciosa para a nossa reflexão nesse dia. Como é que você responde quando Deus pede algo para você? Como é que você responde quando Deus pede alguma coisa da sua vida? Você responde prontamente? Você pede um tempo para pensar? Você fica amuado porque Deus está invadindo a sua vida? Como é que você responde quando Deus pede algo para você? Muitas vezes nós esperamos que Deus vá pedir algo grandioso, algo heróico, mas Deus muitas vezes pede coisas que são simples, coisas comuns.
E Ele utiliza estas coisas comuns, muitas vezes do nosso dia a dia, para fazer coisas incomuns, coisas extraordinárias. Deus utiliza pequenas sementes para produzir grandes colheitas. Como é que você responde àquilo que Deus pede para você? Deixe-me formular isso de outra forma. O que é que Deus tem pedido da sua vida? O que é que Deus tem solicitado de você? Você já pensou sobre isso? Tire esse dia para refletir sobre aquilo que está em suas mãos e tem sido pedido por Deus para que você ofereça para Ele, para o reino, para a proclamação do Evangelho. Ore na presença de Deus e peça a orientação de Deus para oferecer a sua resposta para Ele. Diz o texto bíblico que Jesus, depois de ter entrado em Jerusalém, observou a cidade e observou o templo. Tendo observado o templo, ele voltou para dormir em Betânia, onde ele estava hospedado.